Falar sobre vacinação. Esses números da vacinação reforçam a importância da imunização contra a Covid. E vamos já ao vivo com o repórter Leandro Santiago, que tem informações do horário estendido de vacinação itinerante neste sábado. Importante esse reforço, né, Leandro? Exatamente, até para a pessoa não dizer depois que não conseguiu se vacinar porque o tempo era curto. Não dá para dizer isso mais. Era das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, agora vai das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Esses horários, quais são os locais que estão com esses horários? Aqueles de sempre, o Papódromo lá no Vergel, a Praça Padre Cícero no Benedito Bentes, além do Terminal do Osman Loureiro no Clima Bom. Das 9 da manhã às 6 da tarde, todos eles aí vacinam tanto crianças quanto adultos. E aqui no Maceió Shopping, onde a gente está agora, que inclusive o movimento está muito grande, esse amanhã vai das 9 da manhã até as 9 da noite também para todas as idades. Então você pode ver na fila, ó, tem criança, tem adulto, todo mundo veio atrás aqui da sua dose, isso que é bastante importante. Tem que manter o distanciamento, a máscara no caso, mas é muito bacana. Aí, até a criança aqui veio, oi, tudo bem? Aí, ó, veio dar tchau. Então, todo mundo pode vacinar e vai ser assim amanhã, então, das 9 da manhã até as 9 da noite. Mas tem outros locais que também vão estar vacinando amanhã, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Olha só, Calçadão do Comércio no centro vai ter vacinação, das 9 até as 4. Outros locais também, Mercado da Produção, Mercado Jacintinho, Feirinha do Tabuleiro. Esses casos que eu estou citando agora, adolescentes, quem tem 12 anos ou mais. Criança com 5, 6, 7, 8 não vacina. Então, só para quem tem 12 anos ou mais. Tanto nas feirinhas aí do Mercado da Produção, Feira do Tabuleiro, Feira do Jacintinho e também no comércio, só para essa faixa etária. Vai ter até vacinação em circo, vacinação no circo que está em Cruz das Almas, das 3 da tarde até as 8 da noite, dá para você vacinar. Então, você vai lá ver a sessão do circo e adquirir a mágica de poder se cuidar contra a Covid. E no domingo também tem a vacinação naquele centro de atendimento ao turista, bem na frente do Totem Maceió Eu Te Amo, ali na frente, na Ponta Verde, que a vacinação vai das 9 da manhã das 10 da manhã até as 9 da noite, e também no caso, vai das 9 da manhã até as 4 da tarde no Totem Eu Amo Maceió, e também na rodoviária, nesse mesmo horário, no domingo. E na praia também, no caso, na orla da Ponta Verde, no caso das 10 da manhã até as 9 da noite. Então, opção não falta, horário não falta, onde, quando e como quiser, dá para vacinar. E a vacinação nunca foi tão importante, né, Leandro? Eu vou continuar com você nessa conversa, porque a gente traz para você que está em casa agora um dado alarmante e surpreendente, né? Nesse tempo que a gente está de tanto combate a tantas medidas sanitárias para conter a contaminação da Covid, chegamos ao impressionante número de mais de 5.000 casos confirmados nas últimas 24 horas aqui no estado. Não é isso mesmo, Leandro? Quais são os últimos dados que a Secretaria de Saúde registrou? Quando a gente viu esses dados, viu, Bia, a gente até perguntou para a CESAL se não eram dados represados, mas não são dados represados. Hoje, nas últimas 24 horas, foram 5.174 novos casos confirmados no estado de Alagoas. É o maior número, não se viu um número tão grande desde que a pandemia começou lá no comecinho de 2020. Mas, em compensação, o número de mortes esse continua estagnado. A gente confirmou hoje mais 5 mortes. Uma em Maceió, de um homem no caso, e teve mortes no caso em Matriz do Camaragibe, um homem também que acabou perdendo a vida, um homem em Feira Grande, outro homem no caso em Arapiraca, outro homem, no caso de 87 anos, o paciente era de Traipu, e uma mulher que acabou perdendo a vida lá em Marechal Deodoro. Os números da Covid, você vai ver na tela os números até agora, ó. Alagoas tem 267.909 casos confirmados até o momento. Em compensação, 253.406 pacientes já estão curados, já estão sem problemas, já estão em casa. Agora, tem 8.234 casos em investigação. É aqueles que estão dependendo do exame, aqueles que, por exemplo, fizeram aquele teste lá na UPA do Jaraguá, na UPA do Benedito Bentes, e agora esperam o resultado dos testes aí para saber se estão ou não estão com Covid. Por enquanto, 6.461 óbitos
pela Covid-19. Muita gente vai pegar esse número, eu sei que muita gente comenta nas redes sociais, poxa vida, mas para que a vacina? Se tem tanta gente pegando Covid, para que a vacina? A vacina não é para evitar que se pegue a Covid. A vacina é como um cinto de segurança. Ela evita que a pessoa perca a vida, mas não evita o acidente. Então, essa é a função. Por isso que é muito importante continuar essa vacinação, porque o número de casos está aumentando, mas o número de mortes, esse está estagnado. Então, essa vacinação precisa continuar. Se você já não tomou a sua segunda dose, tome. Se você já está na época da dose de reforço, vá tomar, porque é bastante importante. Nada de fake news. Por favor, gente. Agora é importante, mais do que nunca, a vacinação. Não é porque a vacina, como eu falei, não vai evitar a Covid. Mas não é porque o goleiro não vai evitar que o seu time tome gols que você vai deixar de ter o camisa 1 na equipe, né? Essa é a dica que fica, né? Por favor, vacine. Olha, Leandro, eu vou pedir para você ficar aí, porque eu ainda quero trazer mais uma vez o serviço da vacinação que vai acontecer em vários pontos aqui da capital nesse sábado. A gente está vendo um movimento aí atrás de você. Ele está no Maceió Shopping, gente. Numa sexta-feira à noite, olha só, quase 7 da noite. Vejam só como é que está a procura das famílias. Muitas crianças também que estão sendo levadas para vacinação. Isso é muito positivo. A gente tem notado, né, um aumento gradativo da procura pela vacinação aqui na capital. Então, quase 17% da população aqui em Maceió já está chegando nesse dado, 17% de crianças vacinadas dentro desse público-alvo, né? Mais de 16 mil já tinham sido vacinadas até ontem. Então, aos poucos, dia após dia, sim, se vai melhorando, ainda bem, porque é a luz no fim do túnel. E o Leandro fez uma excelente comparação, né? Quando fala que a vacina contra a Covid é como um cinto de segurança. Então, não impede que você sofra o acidente, ou seja, que você se contamine pelo vírus, mas que você morra. E não tem como contestar isso, não tem negacionista que possa mais a essa altura contestar, porque tem aí, ó, mais de 5.100 casos confirmados de Covid aqui no estado em 24 horas. Nós não estamos falando do mês de janeiro, nem dessa semana, do acumulado da semana, gente. A gente está falando de 24 horas, mais de 5.000 casos confirmados. Olha aí o dado na tela, 5.174. Claro que isso tem a ver com a oferta de testes da Covid, que aumentou bastante, né? Inclusive testes rápidos. Mas esse número aí não é daquele teste que você pagou para fazer na farmácia, daquele laboratório particular, não. É só da rede pública, essa confirmação. Então, a oferta aumentou para que a população faça a testagem em massa e aí mais de 50% das pessoas que têm feito o teste têm confirmado o coronavírus. E é por isso que a gente reforça que como ficar bem nesse cenário difícil, nessa realidade difícil de encarar, se prevenindo, se vacinando. E é por isso que eu venho de novo com o Leandro, para que você diga pela última vez aqui, Leandro, o que vai ter amanhã aqui em Maceió, para quem ainda não se vacinou, está com a segunda dose de reforço atrasada, quais são os pontos que vão estar funcionando especialmente amanhã? Sempre importante a gente poder dar essa informação e você ter aí na sua cabeça aqueles pontos que a gente sempre falou, no caso do Papódromo, terminal do Benedito Bentes, terminal do Osman Loureiro, vão estar funcionando amanhã em horário estendido, 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Maceió Shopping aqui, das 9 da manhã até às 9 da noite. Todos esses 4 pontos que eu citei, com vacinação para todas as faixas etárias, adultos, crianças, para todo mundo. E como eu falei agora, vai ter vacinação nos mercados, no mercado da produção, no mercado Jacintinho, no caso no calçadão do comércio. Nesse caso, a vacinação a partir dos 12 anos de idade. Então, é mais para o adulto, mais para o adolescente, mas dá para vacinar, não tem problema nenhum. O importante é que, seja lá qual for o local, que você vá vacinar. E, no caso, domingo, o Centro de Apoio ao Turista, ali na Ponta Verde, no terminal rodoviário. Ah, mas eu não sou turista, não estou vindo de outra cidade. Não tem problema, entra na rodoviária e vai lá e faça a sua vacinação, no caso, das 9 da manhã até 9 da noite. É aquilo que eu falei agora, não tem desculpa para não vacinar.